Tu és amor. Ela aprendeu que nada do que ela faz ou vive é sobre ela. Aprendeu que não precisa ter medo e nem vergonha. Aprendeu que tudo é sobre Jesus. Pastora Juliana Manzoni. Gente, vocês podem dar uma salva de palmas para eles, porque Jesus é muito bom. Vocês estão bem? Vamos dar uma respirada bem funda agora. Enche teu pulmão debaixo dessa máscara. Dá aquela respirada assim. É tudo sobre Ele. Não tenho a menor dúvida de que desde o momento em que a gente começou a pensar nessa conferência, que tem alguma coisa a ver sobre vocês ou sobre nós. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo por Ele. E esse ano foi um ano tão desafiador, eu acredito ter sido desafiador para todas. Algumas de uma forma, algumas de outra. Mas todas nós tivemos nossas vidas chacoalhadas por tudo isso que aconteceu. E a nossa conferência não deixou de ser chacoalhada também, não é mesmo? A gente faz a conferência sempre em setembro e a gente falou, cara, não vai ter como. Vamos fazer online não, todo mundo cansado de coisa online. E aí o tempo foi passando e as notícias e as mensagens e as informações de desespero e as mensagens de tristeza, de agonia, de casamentos acabando, de filhos, enfim. E a gente começou a falar que a gente tem que fazer. E é por isso que você está aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta, gente. Absoluta. No meu espírito, eu tenho certeza absoluta que nenhuma de nós vai sair daqui hoje do mesmo jeito que entrou. Jesus vai fazer algo nas nossas vidas que a gente não tem ideia, que talvez não se reflita amanhã quando você acordar, o que eu duvido. Mas coisas incríveis vão acontecer. Amém? E o nome da minha palavra é Reposicionadas por Cristo. E Deus falou muito comigo nessa semana. Eu até fiz um post essa semana, que essa semana foi meu aniversário. E eu penso muito, eu sou uma pessoa que eu penso demais, eu penso até demais. E na quinta-feira de manhã, quando eu acordei, eu resolvi assistir uma live que eu nem sabia que estava programada. E Deus falou comigo de uma forma que eu não sei explicar para vocês. E ali sentada no sofá, eu falei coisas para Ele, eu deixei Ele falar coisas para mim. E a certeza que eu tive, naquele momento, era que o meu passado estava de fato apagado. Por mais que eu falasse todos os dias, eu sei que meu pecado foi jogado no mar de esquecimento, eu sei que as coisas erradas que eu fiz ficaram para trás, mas ali eu tive uma convicção, sabe, de que assim, Ele não estava olhando mais. E, assim, eu sei que tem pessoas que conseguem, né, preparar as coisas com muita antecedência, tal, mas comigo e Jesus é sempre do dia para a noite. E dessa vez não foi diferente, não é mesmo? E eu sabia que eu queria falar sobre redenção, porque isso é uma palavra que tem chacoalhado meu coração já tem um tempo. E eu fiquei, redenção. E no início do ano, quando a gente começou a falar da conferência, eu falei com as meninas, eu falei assim, o nosso tema é Romanos 8. Eu sei que é Romanos 8, e é tudo sobre Jesus. A gente não tem outro assunto, outra coisa para falar. E, enfim, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo.
E aí chegou essa semana, Jesus virou para mim e falou, não quero Romanos 8 não. Aí eu, tá bom. Então sobre o que vai ser? E aí ele colocou no meu coração Maria Madalena. E... ai, gente. Vocês já assistiram The Chosen? Quem já assistiu o seriado The Chosen? Gente, pelo amor de Deus, faz um favor para vocês. Entra no aplicativo. Vai lá na sua App Store ou na sua Google Play. Vai lá, baixa esse vídeo, baixa esse seriado. Ele é gratuito. E pelo amor de Deus, assiste. Gente, só de falar já me dá um negócio assim. E no primeiro episódio, ele fala de Maria Madalena. E aquele encontro que aquela mulher teve com Jesus. Eu vou deixar vocês assistirem, eu ia passar o vídeo, mas eu falei, não, deixa elas terem as experiências delas lá, no momento, vendo tudo. Mas isso me fez pensar, me fez refletir, me fez imaginar Maria Madalena. E eu queria que vocês conseguissem entrar na história comigo. Que a gente conseguisse olhar para essa mulher. Que a gente conseguisse olhar para ela e ver através dela o que Jesus fez. Porque é assim que acontece com a gente. A gente olha e vê Jesus fazendo através de nós aquilo que Ele planejou há muito tempo. E a nossa palavra de hoje vai ser sobre a história de Maria Madalena, que é uma história de redenção, reposicionamento e propósito. Então, quando a gente lê a Bíblia, eu vou pedir para as meninas colocarem, Tatá, coloca por favor, Lucas 8:1, que é tudo isso que nós sabemos a respeito da história de Maria Madalena. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Essa é a primeira vez que Maria Madalena é citada na Bíblia. E a única coisa que fala a respeito dela é que ela tinha 7 demônios. É só isso que fala. E aí você pensa, o que é isso? Quem era essa mulher antes? Onde ela estava antes? O que aconteceu com ela antes? A gente não sabe de nada. A única coisa que a gente pode imaginar, que a gente pode pensar que talvez tenha acontecido, é quando a gente olha para os outros casos semelhantes de pessoas que estavam possuídas por demônios ali. E o que acontecia? Pessoas se jogavam no chão, elas passavam por convulsões, elas tremiam, elas não lembravam de nada. Está lá na Bíblia, gente. Marcos fala um monte disso, não estou falando nada que não esteja lá. Não se assustem, por favor. Mas o que eu fiquei pensando foi assim, essa mulher, ela muitas vezes, ela sofria desses ataques, e no seriado mostra de um jeito muito legal, eu estou impactada com ele, então estou falando um pouco disso também. Ela sofria essas coisas, mas quando ela voltava, quando eles davam uma paz para ela não lembrava de nada. Então você imagina o que é essa mulher, ela simplesmente sabia o que acontecia, porque as pessoas falavam para ela do que estava acontecendo, mas nela só tinha uma marca. O espírito dela estava marcado por aquilo que estava acontecendo e que ela não tinha controle algum. Até que, Carla? Carlinha fez uma pregação aqui, a palavra dela era até que. Até que Jesus chegou. Gente, a gente não vê na Bíblia nenhuma pessoa que estivesse sob a influência de espíritos malignos, que elas tivessem feito algo errado. Elas simplesmente estavam assim. E aí Jesus chega. E a gente entra no primeiro ponto do que aconteceu, que era a redenção. Essa mulher, ela estava ali, ela olhou para Jesus, eu tenho certeza que Jesus olhou para ela, abraçou e falou, deixa eu te contar quem você é. E tudo aquilo que estava nela foi embora. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem era você quando Jesus a encontrou? Quem era você?
Cada uma de nós tem uma história de redenção. Se a gente pudesse se juntar aqui em grupos de 6 mulheres e cada uma falasse a sua história, você ia ficar impressionada com as histórias daquilo que Jesus fez. Porque a gente não tem noção, a gente só olha para a gente. Fomos formatados dessa forma, a gente só olha para nós. Mas quando você olha para a história, que você vê a história de outras pessoas e aquilo que Jesus fez, você fica impressionada. A grandiosa obra que Ele faz. E às vezes as histórias parecem repetidas. Mas deixa eu te contar, todas elas são únicas. Nenhuma delas é igual. Porque cada uma de nós tem uma história diferente. E quando a gente vai olhando e lendo a Bíblia, assim, uma das coisas que mais me marca nos evangelhos, assim, é que a Anis falou uma coisa, eu falei, gente, a Anis lendo leu minha palavra. É que Jesus sempre olhava para as pessoas. Sempre. Jesus sempre olha. E se você parar para pensar, nenhuma daquelas mulheres, nenhum daqueles homens que olharam para Ele, que viram os olhos dele, passaram despercebidos por Jesus. Nós temos histórias completamente diferentes. E aí você vê, por exemplo, Jesus entrou na frente de uma mulher que ia ser apedrejada, porque ela tinha sido pega em adultério. Jesus olha para ela e fala, onde estão seus acusadores? Jesus sai no meio do deserto, está andando com os discípulos, indo para um lugar, e aí ele fala assim, eu tenho que ir ali. Vamos lá comprar pão? E aí ele vai encontrar uma mulher no meio do nada. Meio-dia, calor. E ele vai falar para ela, eu tenho a água que mata a sua sede. Sabe, Jesus vai lá no meio daqueles homens e fala assim, ei, vocês pescaram alguma coisa hoje? Eles falam, não. Aí ele diz, joga a rede do outro lado. Eles, mas a gente passou a noite inteira aqui. Joga a rede do outro lado. E aí tem uma multiplicação gigantesca de peixes ali. Jesus tirou homens e mulheres de vidas comuns e colocou eles em extraordinários. E é isso que Ele faz com a gente. Ele nos tira do comum e nos leva para o extraordinário. E o que Ele está fazendo com a gente aqui, e o que Ele fez com Maria Madalena, foi redimi-la, foi restaurá-la, foi mostrar como ela era amada, foi dar uma identidade para ela. Nossas vidas e nossa identidade, gente, elas foram restauradas. Mas aí você fala assim, tá, mas o que é ser restaurada? Deixa eu ler uma coisa para vocês que eu escrevi, porque eu fui ler na Bíblia ontem e Deus foi me mostrando versículo após versículo. E ter a identidade restaurada é saber que Deus lhe conhece antes que a sua mãe engravidasse. Está lá. Jeremias 1:5, anotem aí. E quando você estava sendo gerada lá no útero da sua mãe, Ele a observava. Gente, Ele observava a gente sendo formada. Está lá, Salmo 139:15. Salmo 139:17 diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são preciosos. Romanos diz que eles são bons, agradáveis e perfeitos. E Salmo 139 ainda diz que eles são impossíveis de serem contados. Os pensamentos de Deus a seu respeito são impossíveis de serem contados. Você consegue imaginar o que é isso? Cada vez que você pensa que você não é suficiente, Ele está falando, menina, do que você está falando? O que eu sei sobre você é isso, é que você é amada, você é perfeita, você é gloriosa. Eu olho para você e vejo todas as suas capacidades, tudo aquilo que você pode fazer. Isaías 43:1 diz que não há o que temer, porque Ele a resgatou. Ele a chamou pelo nome e Ele a escolheu para ser dele. É por isso que a nossa identidade é restaurada, porque vem dele aquilo que é a respeito de nós.
Não é sobre mais aquilo que eu penso a meu respeito. Maria Madalena, provavelmente, ela estava ali perdida no meio daquele turbilhão de coisas. Eu não consigo imaginar o que é aquilo. Mas ela parou e olhou para ele. Quando ela olha para ele, a gente cantou aqui, nós queremos ver tua face. Maria Madalena viu a face de Jesus. Você tem noção do que é isso? E aí, em determinado momento, Maria Madalena deixa de ser a mulher de quem Jesus expulsou os 7 demônios e passa a ser filha. Ela foi reposicionada. Ela saiu de uma posição de excluída da sociedade, porque você imagina o que é isso. Ela saiu da posição de excluída da sociedade e foi colocada lá em cima, como filha do rei. E ali é onde nós estamos. Ali, nos braços do Pai. Ele olha para a gente e nos chama de filhas. Filhas. E enquanto eu preparava isso tudo, assim, eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando as coisas. E eu falei, Deus, por que a única coisa que fala de Maria Madalena é isso? Por que só essa história? E aí ele me lembrou, Miqueias 7:19, eu acho, não tenho certeza. Porque eu joguei os seus pecados no mar. Eu me esqueci de cada um deles. E assim como eu não sei a história, eu quero que vocês coloquem isso, porque Deus falou isso comigo, falou isso para mim, mas eu tenho certeza que Ele está falando isso para vocês. Que da mesma maneira como Ele não se lembra do passado de Maria Madalena, Ele não se lembra do seu. Não importa as coisas incríveis que você tenha feito, ou as coisas terríveis que possam ter acontecido, Ele quer saber do seu hoje. É de quem você é hoje. Porque o seu passado, não adianta você olhar para trás, acabou, é uma perda de tempo. E Deus não está preocupado com o passado, Ele está preocupado, nem preocupado é a palavra, mas Ele quer que você flua hoje, interessado, obrigada, Anis, no que você vai fazer hoje. Com quem você vai falar hoje. O que você vai fazer hoje. No louvor que você vai levantar para Ele hoje. E aí você é reposicionada para a qualidade de filha, para a posição de filha. E eu fiquei pensando, mas o que ficou então? Porque ela está na Bíblia. Maria Madalena é citada 9 vezes na Bíblia. Uma, ela não está em primeiro lugar. Isso na cultura judaica significa uma posição de autoridade. Então essa mulher tinha autoridade. Então ela saiu do nada e voltou para uma mulher de autoridade que andava com Jesus, contribuía, como a gente viu ali algumas coisas. Mas eu fiquei pensando, por que ela ficou então? E o que mais impressiona em Maria Madalena é a paixão dela por Jesus. A paixão dessa mulher por Jesus. Gente, ela foi, não é por mérito, mas a paixão dela foi tamanha, que essa mulher foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E a gente vai falar agora disso, porque aonde, nesse reposicionamento, aonde ou onde Deus te reposicionou? Onde você estava e para onde Ele te reposicionou? Sua identidade foi restaurada e o que Ele fez? Para onde Ele te levou? Para onde Ele te colocou? No momento em que ela colocou os olhos em Jesus, tudo aquilo foi embora. E aí quando ela entendeu que ela é filha, a gente pergunta, e o que é ser filha? Algumas de nós podem ter problema de entender o que é filiação e tal. Deixar isso para outro momento. Mas o que é ser filha para Deus?
A Bíblia fala em Gálatas 3:26. Anotem aí para vocês lerem depois. Que é ter fé em Cristo Jesus. Isso é ser filho. Ser filha é ter a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2:16. É se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Romanos 8:14. É imitar Deus em tudo o que fizer. É viver em amor segundo o exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo não é um amor só, eu quero te abraçar. Não. É um amor de sacrifício. É um amor entregue. É um amor que não tem limite. Que não tem eu, mas tem o outro. Esse é o amor de Cristo. E é se revestir de Cristo. E eu fiquei pensando, o que é se revestir de Cristo? E é engraçado, porque a primeira coisa que eu pensei foi... Quando eu era pequena, eu pegava algumas coisas escondidas da minha mãe. Escondida, leia-se, ela sempre soube, eu que não, né? E aí, eu brincava, minha mãe tinha uma caixa, né, mãe? Ela tinha uma caixa, minha mãe é super habilidosa, gente. Ela fez uma caixa que, se essa caixa existisse, eu tinha trazido para vocês verem aqui. Mas, aí eu entrava no guarda-roupa dela e eu pegava as blusas dela, eu calçava os sapatos dela. E eu sou uma criança dos anos 80, então aqueles brincos, sabe, coloridões, assim, vermelho, amarelo, aquelas coisas enormes, assim. E eu colocava aquilo porque eu estava me vestindo da minha mãe. Mas quando a gente pensa que nós estamos revestidas de Cristo, o que é ser revestido de Cristo? É você vestir Ele, o amor dEle, a esperança dEle, as palavras dEle. Maria Madalena entendeu com todas as células do corpo dela, todas, que ela estava diante daquele que a criou, que a formou. Quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente se coloca diante de Jesus e olha para o Espírito Santo, o que é que eu posso falar a respeito de mim que é maior do que aquilo que Ele fala a meu respeito? Que coisa louca é essa? Pensar que eu acho que eu sei aquilo que Deus pensa a meu respeito? 1 Coríntios fala sobre isso. Depois vocês leiam lá. E aí, a gente entra no terceiro ponto, que é propósito. Eu queria pedir para as meninas trazerem os negócios lá. A gente vai fazer as meninas vão passar com vocês para entregar uma coisinha. Vocês que estão em casa, mulheres, vão lá no congelador, peguem um gelo, pega um pano também para não fazer bagunça, e leve esse gelo com vocês. E o pessoal vai entregar. Estão todos lavados, higienizados, viu, gente? A gente teve cuidado de lavar tudo com sabão. As mãos também. Eu quero que vocês peguem esse gelo. E eu quero que vocês segurem isso na mão. Se sobrar um, traz para mim, Bel, por favor. A gente vai segurar esse gelo nas mãos, ok? Vai queimar um pouquinho, mas está tudo bem. Vamos sobreviver. Vocês aí em casa também, viu? Essa conferência vai ser a conferência mais sensorial que vocês já participaram, gente. Fizemos tudo intencionalmente. Já peguei. Todo mundo? Alguém ficou sem? Pegaram também atrás? Pegou? Ok. Pega aí, Tatá. Juju, tá com o seu? Imagina que isso aqui é o seu coração. Quando Jesus te encontrou, era assim. Frio, duro, dolorido. O coração de Maria Madalena era assim.
E aí um dia, essa mulher encontrou Jesus. E a paixão dela por Jesus, e ela via tudo aquilo que ele fazia. Gente, ela viu outras pessoas sendo libertas de espíritos malignos. Ela viu Jesus ressuscitar mortos. Ela viu Jesus cuspir no chão, pegar daquela lama, colocar nos olhos do homem e fazê-lo enxergar. Ela viu leprosos sendo curados. Ela viu, ninguém contou para ela. Ela viu. E aí eu quero que vocês imaginem como essa mulher acordava de manhã. Eles saíam andando, a gente leu lá em Lucas, Jesus ia anunciando as boas novas. E não pensem que tinha um hotel legal para eles ficarem. Isso é Israel, gente. Estamos falando de 2000 anos atrás. Jesus está lá com ela, com eles todos. E eu fiquei imaginando, como que eu ia dormir depois de ter visto um morto ressuscitar? Você parou para pensar nisso? Como que você ia dormir? Ela viu algumas pessoas sendo libertas de espíritos malignos. De repente ela viu aquela criança que foi liberta, que estava chacoalhando lá e tal. Como é que ela foi dormir? Como ela acordou? Como essa mulher acordava todos os dias? Vocês conseguem imaginar? Porque na minha cabeça foi eu abrindo os olhos e falando: o que será que ele vai fazer hoje? O que será que ele vai me ensinar hoje? O que será que vai acontecer hoje? Aí um dia, ela não viu o que ele ia fazer. Porque ele foi preso e arrastado. Porque ele foi humilhado e oprimido. Porque ele foi arrastado pela cidade carregando uma cruz, que era minha e sua. E ela estava ali, e eu fico imaginando aquela mulher desesperada, podendo fazer absolutamente nada, vendo a esperança dela sendo crucificada, vendo aquele que disse para ela quem ela era, que havia reposicionado ela para um outro lugar, sendo morto, por culpa nenhuma. E todos os evangelhos falam que ela passou o tempo todo ali. O tempo todo ela estava ali aos pés da cruz. E quando Jesus morre, que ele dá o último suspiro, que a terra treme, ela estava ali. Ela não viu o véu se rasgando, porque as mulheres não poderiam entrar. Mas ela ficou sabendo. Aquele véu que nos separava de Deus foi rasgado. Mas ela não entendia o que estava acontecendo. E naquela sexta-feira, ela saiu dali. Eles embalsamaram o corpo de Jesus, mais ou menos, que era o jeito que dava para fazer. Colocaram ele dentro da tumba, ali no jardim. E a Bíblia fala que no dia seguinte, porque eles não podiam fazer nada até às 18 horas, até o sol se pôr no sábado. Então ela sai, vai comprar especiarias e um monte de coisa. Ela passou aquele tempo todo pensando que eu preciso cuidar do meu Jesus.
E aí ela vai no dia seguinte até o túmulo. Vão ela, outras mulheres. Quando chegar no céu, eu vou pedir para Deus, falar, deixa eu ver aquele vídeo. Vocês conseguem sentir derreter o coração? Porque aquela mulher chegou ali, e a primeira coisa que ela viu foram soldados romanos caídos no chão, a pedra movida. E eu fico imaginando ela olhando para aquilo e pensando, o que aconteceu aqui? E aí a Bíblia conta que ela entrou correndo para dentro da tumba, olha lá dentro, e ele não estava mais. E daí ela sai correndo. Ela vai contando para os discípulos, alguém abriu, não está mais lá. E aí Pedro sai correndo desesperado, João vai atrás dele. Aí logo, João provavelmente era mais novo, ou corria bem mais rápido, porque ele entra de uma vez dentro, ele para na frente da tumba, Pedro passa por ele, entra, olha. Cadê Jesus? E ela está ali parada, e ela entra, ela está olhando aquilo, não entendendo nada do que estava acontecendo. Eles saem e ela fica ali mais um tempo. E daí, a gente vai ler agora um pouquinho. Vamos ali, João 20, de 11 a 18. Porque ela sai. No que ela sai, ela escuta, vamos lá, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Parênteses, na arca na antiga aliança, tinham 2 querubins sentados, um em cada ponta, com as asas apontadas para o centro, e ali guardava a aliança. E aqueles 2 anjos estavam sentados, um de cada lado, guardando a nova aliança. Gente, a nova aliança é uma aliança de perdão. É uma aliança de amor, que não faz distinção entre escravo e livre, entre homem e mulher. E independe do que nós fizemos. E ali os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando? E se eu estivesse no lugar dela, eu ia virar e falar assim, você está de sacanagem com a minha cara. Meu Jesus morreu. O meu Deus, aquele que disse quem eu era, aquele que ele me libertou de todos os meus medos, ele morreu, ainda levaram o corpo dele. Você me pergunta, por que eu estou chorando? Mas eu sou assim, né? Ela não fala nada disso aqui, não. Ela só respondeu, eu acredito gentilmente, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Gente, minha mente, ela funciona igual um filme. E aí ela se vira. Então, ela estava aqui, o túmulo estava aqui atrás, ela olhou, viu, eles falaram com ela virou e falou, mas, né, levaram meu Deus, meu Jesus. E ela vira. Sabe quando você passa por alguém e você não nota a presença da pessoa? E aí uma pessoa virou para ela e falou assim, mulher, por que você está chorando? Ela deve ter respirado fundo e falado, se o Senhor levou o corpo dele, me entrega. Eu vou buscá-lo. Essa mulher tinha consciência tão grande daquilo que Jesus tinha feito, que ela ia sozinha buscar o corpo. E aí, ele pergunta, a quem você procura? E aí ela fala, né? Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu irei buscá-lo. Daí ela só escuta, Maria. Eu quero que você só feche seus olhos. Imagine essa cena. Você desesperada na frente do túmulo. Todas as suas esperanças, aquilo que você acreditava, o casamento que você tinha confiado, a esperança de ter filhos, tudo lá dentro daquele túmulo, morto.
E aí você escuta Jesus dizendo o seu nome. Maria. Paula. Shaila. Ana. Joana. Cristiane. Qual é o teu nome? E a única coisa que ela vai e diz, eu imagino que ela se ajoelha e fala: Rabone. O que você faria com Jesus bem na sua frente ressuscitado? Te chamando pelo nome. E ele dá uma missão para ela. Provavelmente ela tentou agarrá-la, ele falou: não encosta em mim ainda, porque eu ainda não voltei para o Pai. Mas vá, avisa para os teus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai. Gente, eu vou subir para o meu Pai e o Pai de vocês. Para o meu Deus e o Deus de vocês. E aí ela sai correndo, vai contar para os discípulos tudo aquilo que Jesus fez e falou: eu vi o Senhor. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Maria Madalena é um arquétipo. Ela é como nós. Tudo aquilo que nós fomos, tudo aquilo que nós somos, é exatamente assim com ela. Quando Jesus ressuscita e te chama pelo seu nome, a sua identidade, a sua posição e o seu propósito ficam claros. Porque aquela mulher saiu correndo para contar aos discípulos que Jesus estava vivo. E o que nós, mulheres, precisamos entender é que precisamos da nossa identidade restaurada, precisamos estar reposicionadas para cumprir o nosso propósito nessa terra, que é viver Cristo, que é mostrar o amor de Deus. Sabe, não é só estar aqui em cima com o púlpito, é lá ensinando para os seus filhos em casa, é lá no seu trabalho, é lá nos relacionamentos que você tem, sabendo que antes dos seus relacionamentos, antes da igreja, antes dos filhos, antes do marido, existe Cristo. E é Ele quem define a sua identidade. É Ele que te reposiciona. Todos os dias, você às vezes vai esquecer e está tudo bem, mas lembre-se. O mundo precisa conhecer a respeito desse Deus. O mundo precisa conhecer a respeito desse Jesus que restaura almas, que liberta as pessoas do medo, do pânico, que tira as pessoas da depressão, que restaura casamentos, que cura os nossos filhos. E tudo isso é lindo e maravilhoso, mas deixa eu te falar o que é mais importante. O mais importante é a vida eterna. A salvação que nós temos, saber que nós passaremos o resto da eternidade com Ele. É isso que tem que definir os nossos dias. Jesus não vê mais o seu passado. Ele já te reposicionou como filha. E o que vai te separar do amor de Deus, me conta. Tá, põe ali Romanos. E afinal, o que nos separará do amor de Deus? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio, através dele, por aquele que nos amou primeiro. E estou bem convencido
de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais vai nos separar do amor de Deus. Jamais, não importa o que você fez, eu não sei o que está acontecendo, não importa o que você tenha feito, Jesus não se lembra mais. Jesus não se lembra mais, esquece isso. Olha para Ele, mantenha os seus olhos fixos nele. Ele vai te dar a orientação, o Espírito dele vai te dizer o que fazer. Viva a partir do Espírito dele, viva guiada pelo Espírito dele. O Espírito dele sempre vai te ensinar aquilo que é bom, agradável e perfeito para a sua vida. A nossa alma nos engana. Não permita-se viver presa a coisas que Ele não te escolheu para viver. Nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, como é bom estar contigo. Como é bom saber que o Senhor transforma os nossos corações de pedra em corações de carne. Como é bom saber que não seremos mais identificadas como a mulher que fez isso, mas fomos identificadas por Ti como filhas. Ela é minha filha, ela tem o meu DNA, ela tem a minha mente, ela tem o meu espírito, ela caminha com as minhas esperanças, ela sabe aquilo para o qual eu a reposicionei. Jesus, é tudo sobre Ti. E ainda que os montes se movam, e ainda que as colinas sumam, tudo sempre será sobre Ti, Jesus. Pai, eu Te agradeço, porque nós nunca mais seremos como fomos às 9 horas quando